Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 23 de junho. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Vou mostrar-vos a quem se assemelha aquele que vê a mim, que escuta as minhas palavras e as pratica. Assemelha-se a um homem que edifica uma casa e que, cavando fundo, lhe constrói na rocha os alicerces. Um rio transbordado as suas águas se arremessou contra a casa e não conseguiu abalá-la, por estar edificada sobre a rocha. Lucas 6, 47, 48. Sugestão para sua prece diária. Prece pelos familiares e pessoas queridas. Reflita: ao colocar-se na condição de quem erra, seja qual seja o problema, de imediato você notará que a compaixão nos dissolve qualquer sombra de crítica. André Luiz, no livro Respostas da Vida. Vamos, nesse instante, pensar em Jesus. Amado Mestre Jesus, queremos colocar em tuas mãos a nossa família, nossos pais, nossos irmãos, nossos sobrinhos, cunhados, todos os nossos parentes, todas aquelas pessoas que nos são queridas. E olhe também, Jesus, pelos colegas de trabalho, por aqueles que encontramos a cada dia. Fortalece, Jesus, a nossa fé, fortalece a esperança, o amor em nossos corações. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, sexta-feira, é o dia da palestra pública lá na cidade de Nova Monte Verde, na Casa Espírita Allan Kardec, que fica sediada no bairro São Lucas. Então, teremos a palestra hoje à noite, às 7 horas. Então, você é o nosso convidado para participar conosco. Nós vamos estar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro muito bom de ler, de estudar. Então, venha conosco participar. Meus amigos, queremos lembrá-los que amanhã, sábado, nós teremos as atividades rotineiras da nossa casa espírita. Todos estão convidados para participar conosco na parte da manhã, com a evangelização das crianças, dos jovens, dos adultos. Temos também a distribuição da sopa, temos o tratamento espiritual. Então venha participar conosco. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Nós também temos o encerramento da Global Kardec Brasil, a Escola de Estudos Espíritas, às 4h30 da tarde, lá na nossa Casa Espírita. Então, vocês podem estar indo lá, participar conosco e se preparar já, se programar, já organizar a sua agenda para, em agosto, nós vamos começar os estudos da Casa Espírita. Então, você quer conhecer o Espiritismo? Já se organiza aí para participar conosco em agosto. Muito bem, meus amigos. O telefone da nossa Casa Espírita está nesse banner que está aqui atrás de mim, mas vamos dizer, né? 66 98466 7110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Hoje está fazendo 62 dias que nós estamos estudando esse livro. Um livro muito bom, um livro maravilhoso. Estamos aí com a ajuda do Emmanuel, nos conduzindo nesse estudo. Então vamos para mais uma mensagem de Emmanuel. Jesus, porém, lhes disse:
por causa da dureza do vosso coração, Moisés vos escreveu este mandamento. Marcos, capítulo 10, versículo 5. Divórcio. Comentando o dispositivo aprovado por Moisés com referência ao divórcio, Jesus tem uma luminosa definição dentro do assunto. O mestre explica sabiamente que a instituição não procedia da esfera de influenciação divina, mas sim da dureza dos corações humanos. Quer isso dizer que o divórcio é uma providência oriunda da maldade, a fim de que a maldade não destrua de todo. Por melhor defendida pelos argumentos de juízes e sociólogos, a medida cristãmente considerada não pode passar disso. Esse ou aquele cônjuge movimenta o processo separacionista, justificando a atitude com a alegação de que procura evitar o pior. Entretanto, isso não constitui senão trama individual, quando não representa insaciedade criminosa. O casal que procura semelhante recurso não faz mais que adiar o resgate de um débito, agravando os esforços do pagamento pelas suas noções de irresponsabilidade. Desdenha-se a possibilidade de hoje, mas não se poderá fugir às imposições de amanhã. O marido grosseiro ou a esposa ignorante são também campos de trabalho do Senhor, além dos laços poderosos do pretérito que a união conjugal evidencia. Muita gente busca essa válvula para escapar da experiência útil, entregando-se à variedade viciosa, mas vale-se de uma medida nascida da dureza dos corações humanos e não faz mais que caminhar ao encontro de seus efeitos perniciosos. Os que se encontram em trânsito da animalidade para a espiritualidade devem meditar a lição de Jesus, abandonando a preocupação de meros caçadores de prazer. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Levantar e Seguir, da editora GEEM, capítulo Divórcio. Meus amigos, que mensagem bonita essa de Emmanuel, trazendo essa reflexão para nós. O divórcio é um processo egoísta, que nós nos colocamos contra a prova a que nós assumimos nesse processo reencarnatório nosso. O Emmanuel traz aqui essa reflexão para nós em percebermos esses motivos, porque o divórcio não é uma criação divina. O que Jesus diz para nós nessa reflexão? Ele fala que o divórcio foi criado devido à dureza do coração. Então, Moisés acabou permitindo que acontecesse o divórcio. E Jesus nos fala aqui nessa mensagem, traduzida por Emmanuel, que os argumentos que nós utilizamos, ele não tem nada a ver com a questão cristã. Então, o que a gente está fazendo? A gente está adiando uma prova. E é importante nós buscarmos na relação
em que nós temos, né, as nossas relações amorosas, nossa relação familiar, buscar o que esfriou, o que está precisando para o casal se organizar. Às vezes a gente esquece, devido aos trabalhos do dia, o emprego e demais atividades, vai meio que diminuindo todo aquele amor, aquela paixão um pelo outro. Mas será que não é importante o casal namorar? O que é namorar? Namorar é você gostar de estar perto daquela pessoa, é você sentir saudade daquela pessoa, é inventar algo para conquistar aquela pessoa. Será que não está faltando nas nossas relações conjugais esses momentos de encontro ali das almas, de sair junto, curtir-se a vida? Quando estão com os filhos, tem os filhos ali para auxiliar. Quando os filhos já cresceram, constituíram família, fica muitas vezes o pai e a mãe sozinhos. Às vezes é preciso criar esse ambiente de namoro entre o casal, mesmo morando junto, gostar de estar com o outro. Ver o que foi qual foi o primeiro lance que aconteceu para que a gente se afeiçoasse a outra pessoa? Será que a gente não consegue reativar esse lance? Ou as mágoas, os ressentimentos que foram aparecendo durante a relação, eles foram ficando grandes, grandes, não se parou para conversar, para avaliar a conduta, e aí chega um momento, de uma hora para outra, a gente pede a separação. Então, às vezes, a gente também não colaborou para que o outro ficasse conosco, para que o outro gostasse de estar com a nossa companhia. E para que a nossa companhia também fizesse sentido para a outra pessoa. Então, o que o Emmanuel nos traz de reflexão aqui, no finalzinho da mensagem? Ele diz assim, que muita gente busca essa válvula para escapar da experiência útil, entregando-se à variedade viciosa, mas vale-se de uma medida nascida da dureza dos corações humanos e não faz mais que caminhar ao encontro de seus efeitos perniciosos. Então, o que a pessoa fazia para a gente que nos conquistou? O que eu fazia para essa pessoa que fez com que ela me conquistasse? Que eu sentisse algo por ela. Então é muito importante a gente avaliar isso, sentar e reprogramar essa experiência. Nós vamos ter lá no livro Boa Nova, se não me falha a memória, o encontro de Jesus com a mulher de Cusa. E ela estava nesse processo de querer seguir Jesus, abandonar o lar e seguir Jesus. Cusa era um comandante do exército romano, e Jesus fala assim, calma, porque ainda não é o momento. Então vai ter o momento de você me seguir. Vive lá com seu esposo, tenta amá-lo diante das dificuldades que ele tem. E foi o que ela fez. Ele acabou depois sendo assassinado, e ela, então, assume de vez a seguir o Evangelho de Jesus, dando, inclusive, a própria vida por causa do Evangelho. Então, chegou o momento, hoje, desse resgate da nossa reencarnação. Aí o Emmanuel continua para finalizar a mensagem. Os que se encontram em trânsito da animalidade para a espiritualidade devem meditar a lição de Jesus, abandonando a preocupação de meros caçadores de prazer.
É muito forte essa fala de Emmanuel, né? Então, traz para nós essa reflexão e o tanto que nós temos que melhorar. Um casamento, ele não termina por causa do outro. E sempre a gente acha que é por causa do outro, mas é também por nossa causa. Nós somos colaboradores nesse processo de separação. Então é muito bom a gente avaliar a nossa relação amorosa, nosso casamento. Muita gente convive muitos anos, 50 anos, né? 55, 60. E às vezes a gente vai deixando aquela monotonia passar ali e vai perdendo aquele amor, né? Vai se distanciando, começa a perceber os defeitos, não vê mais as qualidades, as virtudes do companheiro ou da companheira. Então, é uma construção. Eu não tenho experiência para falar disso, nem moral para falar sobre isso, mas dentro do que a gente estuda, dentro do que o Emmanuel tem comentado, é muito importante a gente reavaliar, sempre reavaliar. Santo Agostinho já nos ensina, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a partir da pergunta 919, e sempre na agenda de reforma íntima, todo final de semana, no sábado, a gente tem sempre a comunicação de Santo Agostinho. Fazer, diz ele, o que eu fazia na terra. Chegava ao fim do dia, passava em revista tudo que eu tinha feito desde o nascer do dia até aquele momento. E se algo eu tinha feito que causou dano, causou mal-estar em alguém, alguém ficou chateado com a minha conduta, no dia mais imediato possível, fazer de tudo para reparar. E às vezes a gente vai magoando, a gente não pede desculpas, a gente não pede perdão, a gente se deixa influenciar pelos espíritos inferiores que nos obsediam, a gente agride nas falas, e isso é uma tristeza na nossa vida. Então é importante buscarmos sempre sintonizar com Jesus. E para concluir a nossa fala, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no finalzinho do Evangelho, nós temos a prece para pedir conselho. Então, buscar lá no Evangelho, são 3 perguntinhas que o Allan Kardec faz, né, para nós, durante a prece, né, no processo da prece. O que pretendo fazer pode gerar qualquer prejuízo a outra pessoa? É a primeira pergunta. Pode ser útil a alguém? É a segunda. E a terceira, se isso fizessem comigo, eu ficaria satisfeito? Então, se nós respondermos essas perguntas e, e elas, de fato, trouxerem para nós algo que vai trazer de transtorno, então é não fazer. Simplesmente isso, não fazer. Se eu não gosto que as pessoas façam comigo, por que que eu vou fazer com o outro? Então, essa é a pergunta que nós temos que fazer. Isso na vida conjugal, no ambiente de trabalho, dentro da casa espírita, dentro de qualquer ambiente que nós estivermos. Então, que essa reflexão do Evangelho de hoje, com a ajuda do Emmanuel, nós podemos trabalhar no nosso íntimo, essa reforma íntima, de reconsiderar nossas condutas, de pedir perdão, né? Temos que pedir perdão. Vamos fazer prece. Graças a Deus, bondoso Jesus, nós agradecemos o amparo espiritual recebido nesse instante, do nosso anjo da guarda, de espíritos caridosos que velam por nós. E queremos pedir nesse instante, Jesus, por todos os casais que estão em processo de litígio, estão em processo de sofrimento,
que possam rever suas condutas, que cada indivíduo perceba a sua contribuição negativa e a sua contribuição positiva no processo da vivência conjugal. Que os casais, Jesus, possam trabalhar muito amor no coração, muito perdão. Fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe.